sou Leonel, o homem que caiu do céu, que as crianças me chamam hoje que eu faço evento esportivo para as crianças e uso muito chapéu. O homem caiu do céu, bateu a cabeça, rasgou o chapéu. Ai, 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 ui, ui. Daí as crianças marcam esse jargão aí. Tenho 65, felizmente, estou com vontade de viver. Os dias estão claros para mim, está muito uma boa fase. Caminhos de prata, de ouro, minério de fé. Morrer não é uma escolha, viver é que é. Meu pai é Meride Benedicto, minha mãe Gertrude Soler Benedicto. Sou o terceiro, que eu nasci primeiro dos gêmeos, 2 irmãos mais velhos. Meu pai tinha um sítio lá no lado da Itiara, ali na Água da Madalena. E ele teve muito doente, foi internado no Juqueri, em São Paulo. Jogou fora um sítio que deu para comprar uma geladeira, um fogão a gás e um jogo de sofá, que não tinha valor. E eu fui arrimo de família. Foi muito privado a minha infância. Então minha vida foi trabalhar. Era engraxate na rua, porque no bosque não podia ir, que era de praxe, que o pessoal já tinha uma seleção. Catava esterco, vendia ferro velho, trabalhava de segunda a sexta, segunda a sábado, e era de domingo que ia para a missa, minha mãe dava uma moeda para mim. Diversão, eu consegui uma bicicleta quando eu era jovenzinho, eu deixava o raio brilhando, passava um bombril, você era destaque, parecia um carro na época. Eu vivia em cima de bicicleta, me fez bem, mas eu tive uma infância legal. Brigava na escola, repeti o primeiro ano de grupo, que naquela época repetia. Já fiquei um ano para trás do meu irmão gêmeo, já passou para o segundo ano, fiquei no primeiro. Em 78 eu não tinha maldade, era bailinho, 10h30, 11h ia para casa dormir. Mas em 74 eu já era funcionário da Unesp, coisa que eu tenho aqui a minha relíquia, que é a minha carteira profissional, registrado aqui na Unesp, meu primeiro registro, 1974. Uma criancinha que eu fui registrado, fiquei 4 anos na faxina, que eu era menor, 14 anos. Posteriormente fui para a Unesp. Auxiliar de serviços gerais, aposentei de porteiro. Só que teve as graduações que você estuda, que você faz tempo de serviço, saí como assistente técnico administrativo e muito feliz, devo muito para essa Unesp. Na época desse regime, na época era regime militar, era criança com 14 anos. E de repente eu estava aqui dentro, varrendo, era só um corredor, o relógio de ponto ali, e eu varrendo ali, porque meus pais nunca chegaram e falaram, oh, arruma amizade que presta, e na época não tinha. Na época não tinha, os pais faziam coisa errada, puxavam a sua orelha e tive a felicidade de ali estar me envolvendo com a área de esportes. Vinha trabalhar de bicicleta, porque eu morava lá no Lava Pés, perto da Coab 1, então era bem condicionado. Em 1979, teve uma greve aqui na Unesp que era 70% mais 2.000. Uma greve que parava a Unesp. Daí teve uma corrida, eu cheguei em primeiro nessa corrida. Dali você vê que você tem um pouquinho de inclinação para a prática de atividade física. E aí era performance. Então foi um grupo que sempre me querendo direcionar. Ele chamava de trombadinha. Trombadinha, atividade física, exercício, só que o pessoal sempre apoiou. Então foi o pessoal daqui que aconselhava. Depois que eu casei, vim morar em Rubião, pequeno distrito de Rubião Júnior, vim aqui em 82, que eu amo isso aqui, não tenho um pingo de vontade de sair daqui. A trilha dessa ilha sem fim, que é me habitar, acolhe por todos os cantos o mar. O mundo é pequeno nas mãos e tão vasto no ar. Vagar não é uma opção, é o que há. A gente teve uma infância bem simples. Junto com meu pai, nós trabalhamos muito. Eu, Alex, na época, assim, né? Que a gente pegou uma fase dessa simplicidade toda. Mas eu tenho boas memórias. Vamos sair andar de bicicleta. Uma queda de bicicleta, assim, gigante. Eu capotando e, de repente, derrubando o meu irmão. Falei, Alex do céu, como que eu voltei para casa nesse dia? Que dessas memórias de corrida também, que a gente participava bastante. Antes, muito nenezinha, acho que com 6, 7 anos, corria bastante, participava das corridas com ele. Sempre estimulou, né? Ou andando de bicicleta, ou correndo. A nossa infância ela foi uma infância bem simples, né? Eu não tinha nada assim de regalias, né? Brinquedos, né?
Eu lembro que o meu pai, ele pegava várias latinhas assim, amarrava, a gente levava com um caminhãozinho, né? Apesar dessa infância simples, assim, ele foi sempre correto, né? Tendo só pelo aquilo que mereceu. Pra eu conseguir jogar videogame, ele me incentivava a vender esterco. Ele tinha uma horta no fundo da casa dele, a gente lavava, né, a carriola ali, e eu saía vender alface também. Era o dinheiro ali que meu pai sempre incentivava a gente a conquistar para ter os nossos bens, né? Onde eu pegava esse dinheiro e jogava videogame. Então, meu pai, pra mim, assim, né, ele foi tudo, né? Hoje, na parte de honestidade. Quando ele conseguia, né, comprar um terreno, a gente construía ali, ajudava ele a fazer a carpinagem do terreno, na construção. Mas ele continua aquela mesma simplicidade, né? Tendo condições, ele ainda leva, né, uma vida bem simples. É o melhor, e não aquilo que é mais custoso, né? Todos os irmãos muito bons, muitos tios honestos, família com dignidade 100% lá em cima. Mas no quesito esporte, atividade física e talvez até um pouco de filantropia, ele foi o diferencial, assim. Meus tios, por parte mais velhos, já são falecidos, eu não tive tanto contato com eles. Todas boas pessoas, mas foram com caminhos diferentes, né? Meu pai mais atividade física, mais caseiro, meu tio já mais festa, mais curtir a vida, viajar e tudo mais. Tiveram, embora criados na mesma família, eles tiveram visões de vida bem diferentes. Meus irmãos mais velhos, eles tiveram que pegar uma fase que eles trabalhavam bastante com meu pai. Mesmo assim, meu pai foi muito presente com eles, levava para passear, andar de bicicleta. Na minha fase, né, que eu sou 15 anos mais novo que minha irmã mais velha, eu fui a fase assim que eu tive um pouco mais de privilégio para poder apenas estudar e fazer atividade física. Então, meu pai, ele tinha mais tempo para mim também. Por mais que ele tivesse melhor financeiramente na fase que eu nasci, ele sempre ensinou a ser muito humilde com relação à roupa, alimentação. Então, nunca teve nada luxuoso no meu desenvolvimento. Pelos caminhos de prata, de ouro ou minério de fé, morrer não é uma escolha, viver é que é. Até em 1978, eu classifiquei para os Jogos Regionais, porque eu fui disputar na categoria comum, levou 2 da categoria comum e 2 da categoria de speed, que era os Caloi 10, os Monarch 10 da época. Eu não tive bicicleta, fui no rádio pedir bicicleta e não deram bicicleta, porque quem treinasse naquela época era vagabundo, era supérfluo. Você fazer um alongamento perto de gente, aquilo era querer se aparecer, amarrar uma melancia no pescoço, era jeito de se aparecer. Então, o esporte foi difícil. Eu trabalho na Unesp praticamente 40 anos. Entre contrato e Unesp mesmo, dá em torno dos 40 anos de trabalho. Sempre gostei de esporte, sempre gostei da educação física. Foi nos começos de 85, 86 que eu vim ter um contato com o Leonel. Eu vi que ele tinha potencial, que ele dedicava a vida que nem profissional mesmo. Ele já participou de várias corridas no estado de São Paulo. Ele conhece quanto é cidade praticamente do estado de São Paulo. São Silvestre, ele já correu muitas, que eu não sei nem a quantidade. Eu tinha admiração por Leonel. Eu vim aproximar dele dentro da Unesp. Então, eu conheci o Leonel, né, o nosso amigo Leonel, em 87, foi uma prova 11 de novembro de 1987, eu tinha chegado em Botucatu. Ele falou, vai na prova tal, na corrida tal. Eu falei, não treinei nada, eu jogo bola só com o Severino, né, Leonel? Eu falei, não, mas você é novo, parece lá nós vamos correr, vai estar esse. Nós fomos treinar e a hora que eu vi, eu tava correndo na prova lá saindo de Rubião, lá de cima da igrejinha, a corrida a pé, né, que eles falavam, né, rústica. Partindo de baixo e indo para a cidade. A gente fez a primeira prova. Eu treinava de quichute. A gente fez amizade, começamos a conversar. Ele falou que depois de 3 meses chamaria a gente para fazer uma equipe. Eu falei, tá falando isso porque ele quer agradar, né? E olhou no meu pé, viu aquele quichutão horrível lá. Ele falou, vou arrumar um tênis para você. Eu falei, não vai voltar mais, né? E aí eu comecei a treinar com o Leonel, fiquei animado. A hora que eu vi, o homem tava lá, mas chamou a gente para equipe e deu tudo certo. E a gente sempre treinando na hora do almoço com o Leonel. Até eu fiz volta do campus aqui, umas corridas que eu me envolvi muito também com esporte, porque eu era organizador, na verdade, idealizador
idealizador da Volta do Campos. Só que não é bom falar que não é a gente que faz, é um grupo. Falou, vai ter a Volta do Campos, vai ser quinta-feira, meio-dia. Por que quinta-feira, meio-dia? Quinta-feira você conseguia fazer propaganda, fazia meio-dia, não tinha fluxo de carro aqui. Fazia dentro do campus uma corrida interna. Eu vim para Botucatu em 1992, mas sempre fui esportista, sempre gostei muito de esporte. Já vim contratada para ser docente e há alguns anos que eu estava aqui, eu vi, acho que o primeiro Volta ao Campus, comecei a participar como corredora. Na verdade, não tinha quase mulher nenhuma correndo. E o Leonel que estava sempre lá nessa organização. E ele é uma pessoa falante, passa para cá, passa para lá. Então, mesmo que a gente não saiba, não tenha conversado, a gente sabe quem que é o Leonel. A tradicional Volta ao Campus, hoje ela tem... Na verdade, ela teria 29 anos, né? Por causa da pandemia, ela vai para a 27ª volta. Eu hoje sou o coordenador da Volta ao Campus, mas quem idealizou foi o Leonel, quem trouxe o patrocínio foi o Leonel, quem trouxe os apoiadores foi o Leonel. Tinha o professor Jonas, né? Vamos fazer justiça aqui, né? Mas quem fazia mesmo a coisa acontecer, ia atrás e conversava, e via a interdição do asfalto, da rua, da virada, da esquina, conversava com o pessoal do hospital, convidava todo mundo, chamava docente, servidor técnico, aluno, era o Leonel. Quando eu estive na administração da faculdade, tive essa oportunidade de 2001 a 2009. Então, muitos eventos nós fazíamos juntos, né? A Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia e o campus representado por ele, que sempre organizou. Tivemos essa convivência, tanto profissional, como colegas de Unesp, como também no esporte, atletismo, até que eu me aposentasse em 2016. E ele que chamava muita molecada de Rubião. Isso também foi outra coisa que foi me chamando a atenção, porque eu era um deles, né? E ele, quando ele chamava as meninadas, ele trazia todos aqueles menininhos pequenininhos, aquela galerinha que não tava nem sabendo o que era aquilo. Mas ele fazia a provinha Kids lá, fazia a volta da criançada junto com os adultos, e aos pouquinhos ele ia implantando isso daí, ele foi plantando essa sementinha. Vários de nós que éramos moleque, crianças, já adolescente, da época ele convidava para participar das primeiras voltas ao campus, virou atleta, virou professor de educação física, se formou um bom cidadão porque sabia partilhar. Depois de 20, 18 anos, você vê seu filho ali na lista participando da Volta do Campus, você vê que você fez uma coisa que você leva ele. Para a gente que está envolvido com esporte, é a mesma coisa que um pai engenheiro, um pai médico, ver o filho engenheiro, um filho médico. Então, mais ou menos isso é a alegria de um pai, de ver o filho na atividade esportiva. E a gente sonha isso para o filho também, no esporte. Você pensa que ele vai para o bom caminho. Começamos a fazer essas voltas com crianças, a gente começou isso dentro do Volta ao Campus. Então a gente primeiro fazia a corrida deles junto com o Volta ao Campus. Depois a gente resolveu fazer voltinha, então a gente fez dia especial só para trazer a criançada. A gente organizava o pódio, as crianças elas vinham descalças. A gente já fazia um recolhimento de tênis na cidade com os alunos, com os grêmios, né? E depois calçava toda a criançada, fazia prova de final de ano e depois vinha com panetone, com algum presentinho, né? Então a gente sempre fazia alguma coisa especial em algumas datas especiais. Então, eu conheci o Leonel mais no mundo do esporte. Aí logo eu conheci a corrida de atletismo por ele e das atividades sociais que ele faz aqui no bairro. Periodicamente ele solicita ajuda dos demais. Eu tenho um evento em X bairro, vou fazer uma corrida kids com as crianças, vou levar cachorro-quente para eles. E a gente sempre tenta ajudar na logística do evento para o senhor. Quem trabalha, né, como a gente também trabalha com isso, a gente está sempre
querendo mudar não o mundo, mas a gente quer mudar o nosso entorno. Eu vejo o Leonel fazendo a mesma coisa aqui, né? Tem a sorte de ter uma infraestrutura, que ele teve um aporte aqui dentro da universidade, então conhecendo pessoas, conhecendo médicos, conhecendo outros profissionais, que ele conseguiu fazer bastante coisa na comunidade. Eu vejo ele como um porta-voz dessas pessoas, como eu falei, talvez se eu estivesse sozinho eu não tivesse chego, mas ele faz essa união. E para fazer a diferença, não sei se em Botucatu, não sei se em tão grande, mas aqui em Rubião, eu tenho certeza que era uma pessoa que fez muita diferença. Como eu tinha um casal de filhos, os 2 doentes, né? Se mudou para cá para fazer tratamento neles, que é a Ana Paula e ele. Tinha o centro comunitário ali em cima. E ali, né, chegava o Dia das Crianças, essas festas comemorativa, né? Então fazia almoço ali e eu participei de vários almoços ali, assim, de ajudar, né? E foi aí que eu conheci o Leonel. Aí o Leonel pegou e falou, ó, vai ter uma corrida na Unesp, leva esse garotinho lá, que pro problema de saúde dele vai ser muito bom para ele, né? Para estar correndo, tá desenvolvendo, né? E aí todas que tinha, o Leonel visava, eu levava ele. Praticamente a gente aqui no Distrito do Rubião, né, na minha época, a gente ficava muito pra rua brincando. Até então o Leonel, né, sempre se deu bem com as crianças, levava a gente lá na Unesp correr. Então é um meio de tirar as crianças da rua para poder incluir elas no esporte, né? Que faz muito bem e traz muita disciplina, responsabilidade, competitividade, é muito importante. Diferenças de nossos países, principalmente a principal é a língua. Situações sociais, de desenvolvimento, de toda a situação real da sociedade é igual. Crianças dos bairros periféricos ou com problemas, vamos falar, problemas econômicos, são crianças que têm muito mais potencial que as crianças que têm uma vida mais facilitada, por assim falar. A criança do bairro com necessidade é uma criança que constantemente está procurando melhorar a vida, então ele tem um potencial muito maior se ele é bem direcionado. Dar uma oportunidade no esporte para aquela criança é tirar ele do possível mundo do crime que ambos países têm. Nossos países, tanto Colômbia como Brasil, têm o principal problema que é a corrupção e o tráfico. Mas sempre vai ter pessoas boas como o senhor Leonel, que tentam mudar aquela realidade. Olha, por mais problemas sociais que tem neste bairro, olha a felicidade que tem as crianças aqui. A criança, ele tem uma vida mais, ele vive mais, ele aproveita mais a vida. Por isso que é bonito ajudar o Senhor nisso, porque se logo avalia essas crianças mais direcionadas, eles podem ter uma referência na vida deles. E ele quer tirar essas crianças dessa realidade que a gente não gosta e levar para o futuro uma nova realidade de nossa sociedade, fracionada em países, mas eu acho que é a humanidade geral. Eu acho que é isso que é legal ser lembrado, o quanto é importante você viver para aquelas pessoas mais necessitadas, né? Lembrado pelo que ele é mesmo, né? Essa pessoa, então, que vive para o próximo, né? Que hoje eu acho que o ser humano é isso. A gente sempre depende de alguém, né? Para a gente conseguir sobreviver. Dar aqui um minuto de atenção, incentivar uma pessoa que não está vivendo, né, naquele momento ali a importância que é a atividade física, uma boa alimentação. Não importa quem era a pessoa, ele tomava esse cuidado de falar para ela, falou, olha, Nenê, vamos fazer uma meia horinha de caminhada, vamos diminuir aí as alimentações do alto índice glicêmico, né? Eu acho que ele gostaria de ser lembrado disso, daquela pessoa que não importa quem fosse, ele sempre queria o bem daquela pessoa. Eu gostaria que ele fosse lembrado da humildade, da simplicidade dele e sempre desejando o bem para todos, né? O exercício físico transforma as vidas, não só a sua, como assim a de quem vive próximo a você. Minha relação com meu pai sempre foi essa, de muita idolatria pelo que ele fazia, e fazia muito bem feito, de um cara olhando um herói, sabe? Que tinha um ídolo assim e sempre fez o papel de pai muito bem feito, não só de pai, como amigo também. E como ele conseguiu transmitir isso para a família, para a comunidade, e como um propagador do exercício, como qualidade de vida, como uma forma de você alterar a sua realidade, sabe?
fui fazer graduação com 46 anos, terminei com 50, fiz educação física, que eu sempre, como eu estive envolvido com esporte, eu queria fazer educação física. Só que eu queria fazer em Botucatu. Depois de 2 anos, saiu uma pós-graduação na Unesp. Então, tive a felicidade de fazer a pós-graduação na Unesp. Então, como eu gosto da atividade física, eu entrei para aprender. Não foi para pegar a carreira naquilo, que era inviável sair da Unesp e procurar aventurar numa outra profissão. Mas eu fui para ganhar conhecimento, que eu aprendi muito, que eu tenho paixão para contração muscular. Deus deu muito mais do que eu preciso, do que eu mereço, do que a família merece. Mesmo trabalhando, cuidando da família, tantas outras coisas, ele conseguiu estudar a educação física, com certeza para quê? Para ele ensinar com mais propriedade. Ele poderia ter continuado a sua missão sem ser um profissional, mas o fato de ter estudado agregou. Ficamos muito felizes quando ele falou, olha, entrei na faculdade, depois mais feliz ainda quando ele se formou. Ele curtia todo esse momento enquanto ele fazia educação física, porque ele via alguém meio machucado, meio assim. Ele falou, ô bebê, você precisa fazer isso, você precisa correr assim. A faculdade também fez ele entender um pouquinho mais esse amor que ele tem para o esporte. Prata de ouro, minério de fé, morrer não é uma escolha, viver é que é. Eu queria deixar aqui um centro de prática esportiva no nosso distrito de Rubião. E as crianças estão muito aéreas, muita internet, estão morrendo pela boca, comendo muito doce, muito farináceo, muitos lácteos, estão adoecendo. Você pega a minha geração, que a criança, a vida deles era trabalhar, mas não tinha preguiça. Eu saía do lava-pés e ia fazer educação física lá no La Salle. Atividade física, mesa farta, é horta doméstica. Você não vê horta doméstica, você vê uma criança mexendo com horta. Então, tem que ter esse estímulo. Terapia, e outro ele vê aquilo, e vai comer aquilo. Uma coisa direcionada para o esporte, para mim já seria uma boa questão. Esse instituto, eu acho assim, que é lógico que é válido, e também eu acho que é uma coisa muito importante ter recebido esse nome com meu pai ainda aqui, sabe? Porque assim, as homenagens, elas devem ser prestadas em vida. Então assim, muito obrigada por isso. Eu não sabia dessa intenção do Instituto. Assim, muito obrigada mesmo. Eu acho que ele merece, primeiro. Meu pai merece. E vai dar certo, porque... E vai ser lindo. Vai ser lindo. Os frutos de lá, a comunidade merece. O Bião tem muitas crianças carentes. Vocês estão de parabéns. Uma que vai incentivar as pessoas a fazer o bem. O esporte é vida, é saúde, e homenagear o nosso amigo Leonel. Vai ser muito movimentado esse instituto, vai ser ligado lá em cima, lá no céu, que vai dar sucesso. Tá bom? Ó, chega até a arrepiar. O homem lá em cima já contemplou já. O Leonel mais novo ia falar assim que trilhou o bom caminho. Para chegar onde chegou, teve muita coisa boa por trás. O trabalho dignificou. Sou do período de escolar que ficava de castigo no intervalo, ficava de castigo dentro da sala de aula. Só me fez bem. Não tem jeito. E o Leonelzinho ia falar assim pro Leonel de hoje: parabéns, você venceu. E claro que teve Deus agindo, teve a saúde e o círculo de amizade bom. E dá para repetir. Por fim, revelar seu altar. Leonel, o homem que caiu do céu, bateu a cabeça, arrancou o chapéu. Ai, 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 ui, ui, ui. Se a melodia findar e o silêncio pairar, dancemos com a memória do som
mundo além mar, pelos caminhos de prata, de ouro, minério de fé. Morrer não é uma escolha, viver é que é. Meu nome é Felipe Barros Arruda, eu atuo com direção artística e liderança criativa no território da Coesta e eu sou um dos idealizadores do documentário junto com a Orion Produtora. Foi um prazer enorme adentrar nessa causa, influenciado por essa pessoa inspiradora que foi o Leonel Soler. Então, durante esse processo de produção, a gente pôde entender mais da sua história, da sua contribuição para a cena do esporte na cidade de Botucatu. A gente agradece por você ter chegado até aqui e eu espero que você tenha entendido a importância de uma figura como Leonel Soler num território tão marcado pelas desigualdades sociais. Por meio do esporte e da vida saudável, o Leonel pôde influenciar uma geração de jovens e crianças. A partir da ausência de perspectivas, elas encontraram no esporte uma saída, uma chave de transformação que gerou diversos frutos na nossa comunidade. Eu mesmo fui um dos impactados pelo Leonel. Em um momento de bastante dificuldade, eu pude encontrar ele, o que foi um divisor de águas. Por meio da corrida, da musculação, ele passou diversos saberes e que influenciaram positivamente no meu desenvolvimento. O principal motivo do documentário Leonel Soler foi, além de evidenciar a importância dessa figura histórica para a nossa comunidade, foi também de criar o Instituto Leonel Soler. Ele vai proporcionar que a gente tenha diversas atividades voltadas a toda a comunidade de Rubião Júnior. Atividades culturais, artísticas, educativas, financeiras e socioemocionais. A partir desse documentário, a gente vai desenvolver uma série de atividades voltadas à estruturação desse projeto, desde a articulação política, como também comunitária. Você pode fortalecer esse projeto seguindo a página, compartilhando com pessoas interessadas e sendo um contribuinte ativo. Entre em contato com o projeto e saiba mais como você pode fazer parte dele. Instituto Leonel Soler, o legado de Rubião Júnior voltado ao esporte e transformação.